Se vocês têm uma Bíblia, quero que abram em Lucas capítulo 2. Na semana passada começamos uma nova série, chamada Natal em Outro Nível. E assim continuaremos com essa série. Esta manhã, quero que realmente captem isso enquanto encontram seu lugar no segundo capítulo de Lucas, seja na Bíblia, ou se vocês trouxeram seu iPhone ou iPad, o que quer que vocês estejam usando esta manhã. Enquanto vocês vão chegando lá, realmente o que eu quero fazer é ir além do olhar tradicional. Obviamente vamos falar sobre o Natal, mas também vamos olhar para os personagens. Mas realmente o que eu quis fazer nesta série é nos fazer pensar em algumas coisas nesta temporada louca e ocupada. Vocês concordam que é uma temporada louca e ocupada? Cara, eu te digo, comprar para as pessoas perguntando o que comprar para você. Um trânsito de compras. Tudo o que está acontecendo é uma temporada louca e ocupada. Queria que pudéssemos nos concentrar em algumas lições que, escutem isso com muito cuidado, realmente importam de uma maneira importante quando se trata da vida, e é sobre isso que se trata esta série. E esta manhã eu quero falar com vocês sobre Natal por Design. Agora, para meus fãs de filmes de Natal, tem um filme da Hallmark com esse nome. Então vocês podem se conectar comigo esta manhã, certo? Mas Natal por Design? E você sabe, quando você diz isso, a mente de todos vai para o fato de que Deus planejou isso. Mas eu quero olhar de perto o plano que Deus traçou para nós, e isso é o que eu quero fazer esta manhã. Escutem com muita atenção enquanto eu digo isso. Quero desenvolver, e para muitos de nós é um lembrete, mas simplesmente quero desenvolver o presente que todos recebemos de Jesus Cristo. E novamente, grande parte deste começo da mensagem vai ser um lembrete. Mas não se desconectem, porque no lembrete do que é o Natal, quero levá-los em uma jornada para garantir que realmente entendam do que se trata o Natal. E eu quero que você possa olhar para a sua vida e quero que você olhe para a vida das pessoas que encontramos na história do Natal e veja com quais você se identifica. Então, Lucas capítulo 2. Vamos lá, cara, é a temporada de Natal. Vamos ler a história do Natal começando no versículo 1. A Bíblia diz que naqueles dias, Augusto César emitiu um decreto que fosse feito um recenseamento em todo o Império Romano. Esse primeiro censo foi feito quando Cirênio governava na Síria. Então todos iam se inscrever, cada um na sua própria cidade. Também José, que era descendente do rei Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, para a Judéia. Foi a Belém, a cidade de Davi. Há tanta verdade aí que eu posso detalhar para vocês. Não é para onde vamos hoje, mas onde Deus fez todas essas promessas de como Cristo vai vir, de quem Ele vai vir, todas essas coisas. Mas quando você realmente entende a história do Natal, salta da página. Quão bem planejado e o Natal. E assim a Bíblia nos diz que ele é literalmente da família de Davi. Versículo 5, para se registrar junto com Maria, que estava noiva dele e estava grávida. E enquanto estavam lá, se cumpriram os dias para que ela desse à luz. E ela deu à luz seu filho primogênito. Ele o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. No versículo 8, na mesma região, havia alguns pastores que estavam no campo cuidando de seus rebanhos durante a noite. Quero te ensinar algo breve e depois vou entrar na mensagem. Realmente não se conecta muito com a mensagem, mais adiante vai se conectar, mas só quero te lançar isso. Quero que você me ouça com muita atenção. Sabe, tão frequentemente perdemos de vista, especialmente nos nossos dias, o quanto a adoração a Deus é importante. Eu só preciso que, como igreja, entendamos que a adoração importa muito, muito para Deus. A Bíblia diz que os anjos estão maravilhados com o que você e eu vamos ouvir esta manhã. Eles estão maravilhados. Você e eu vamos nos sentar aqui esta manhã e ouvir uma história que já ouvimos tantas vezes. Vamos ouvir uma explicação que já ouvimos tantas vezes. Vamos ouvir coisas que vão te fazer dizer, já ouvi isso, pastor. Vamos passar pela mensagem e seguir em frente. A Bíblia ensina que os anjos veem mais do que você vê e sabem mais do que você sabe, porque a Bíblia diz que fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Isso é mencionado várias vezes nas Escrituras, e a Bíblia ensina que eles estão maravilhados com o que vamos aprender esta manhã, e este momento é tão importante para Deus. Eu só quero que você entenda que tanta gente neste mundo não sabe o que Deus está fazendo. Quando você está lendo a história do Natal, percebe que havia tanta gente no mundo que estava lá naquele momento particular. Estava acontecendo um censo. Havia gente por todos os lados de Maria, por todos os lados de José, mas simplesmente não sabiam a importância do que estava acontecendo. Mas a adoração importa tanto para Deus, que Ele vê seu amor, sua graça, sua misericórdia, seu perdão e sua justiça, e simplesmente a grandeza de quem Ele é. O que vimos na semana passada, então veja o que a Bíblia diz que Ele faz.
Um anjo vai até os de fora, no versículo 8, até os pastores, os marginalizados, aqueles que estão do lado de fora. Mas isso importava a Deus, a adoração importava para Deus. Importava a Deus que as pessoas soubessem quão grande, maravilhoso e glorioso era seu plano, que um anjo do Senhor se apresentou a eles e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles estavam terrivelmente assustados. Então a Bíblia fala para não ter medo, boas notícias e grande alegria. Versículo 10, mas o anjo lhes disse, não tenham medo porque vejam, trago boas notícias de grande alegria que serão para todo o povo. Isso é apenas Deus dizendo como eu tenho que fazer alguém saber quão glorioso é isso que estou fazendo. Porque hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, como eu disse, quero desenvolver o presente esta manhã, quero te lembrar do presente. Mas então isso é o que vai acontecer, porque alguns de vocês, porque acham que já sabem, vão se desconectar de mim. Mas eu estou desembrulhando o presente para que vocês possam ver o impacto do que Deus fez em suas vidas naquele momento particular. Então eu quero te mostrar duas coisas que a Bíblia ensina, que nunca devemos esquecer e que sempre temos que lembrar e que devemos contar a todos que conhecemos. Quero te ensinar dois temas principais sobre isso e olhar para as vidas das pessoas envolvidas. Primeiro de tudo, quero que você note o que Deus fez. Pense nisso. Você já contou uma piada e riu de si mesmo. Estou me explicando? Como quando você conta uma piada e pensa, foi boa, e diz, eu gostei e eu que contei. Você tem que pensar que isso é semelhante ao que Deus faz. Deus faz esse trabalho incrível, glorioso, de boas notícias, e é tão bom que Deus simplesmente diz, sabe o quê? Temos que contar isso a alguém. E então ele vai e procura os pastores e lhes diz, boas notícias de grande alegria. Pessoal, vocês têm que saber que isso é incrível, e isso é o que ele compartilha. E assim, literalmente, o que aprendemos na primeira parte da história do Natal é que o presente de Deus foi um presente intencional. Que o presente de Deus foi planejado, pensado, orquestrado e organizado. Eu só estou dizendo a vocês, pessoal, um presente intencional que ele deu ao mundo e precisava que as pessoas soubessem. No versículo 10 diz, o anjo lhes disse, não tenham medo, porque trago boas notícias de grande alegria. 2001, ele já reconheceu isso, ele o projetou, ele o organizou. Vai ser para todo o povo. Olha, uma das coisas que nunca podemos esquecer como igreja e que sempre devemos lembrar é que o presente de Deus foi um presente intencional. Deus planejou de tal maneira que o Natal realmente foi um design de Deus. E aqui está a questão, não vou fazer isso esta manhã. Eu não fiz isso aqui antes, eu fiz no meu ministério. Muitos de vocês já ouviram isso. E se você não ouviu, se Deus quiser e o Senhor me permitir viver, falaremos mais sobre isso no futuro. E se você não consegue ler e pode estudar, que todo este livro, desde Gênesis 3, eu vou te mostrar esta manhã, é literalmente um design de Deus para o que o Natal significaria. Muitos de vocês esta manhã pensem nisso. Quantos de vocês têm uma lista de Natal? Levantem a mão. Vocês têm pessoas para quem precisam comprar? Levantem bem alto. Vocês podem levantar a mão. Na igreja às 9 da manhã, vamos. Está bem, está bem. Mas você tem gente que mesmo que não queiram, sim, pastor, minha carteira está mais leve enquanto estou aqui sentado esta manhã. Mas muitos de nós fazemos a lista de Natal e isso é o que acontece. Um exemplo, não estou brincando com você. Minha esposa ama o Natal. No final de outubro, ela está mandando mensagens de texto perguntando o que você quer para o Natal. Ela diz, ei, você pode descer as coisas de Natal do sótão. Todas essas coisas, e a razão é que ela adora planejar para o Natal. Ela adora fazer a lista, adora comprar para as pessoas, dar às pessoas todas essas coisas que acontecem no Natal. Ela é intencional sobre o que tenta proporcionar para a nossa família no Natal. Mas quantos já jogaram o jogo do elefante branco? Levantem a mão, também pode ser conhecido como o jogo do presente roubado. Ou monito, monita, Senhor, me ajude. Fico feliz por não estar nas suas festas de Natal, né? Mas agora pensem nisso. Mas se você já jogou o elefante branco, é raro sair de um jogo assim com algo bom. Vocês notaram isso? Você tenta ser o mais gentil possível e olha que bonito. Mas por dentro você está pensando, Jesus, me perdoe por mentir neste momento da minha vida, né? E a razão pela qual não é um jogo muito bom, a razão pela qual alguns de vocês não gostam de jogar esse jogo é porque raramente você ganha um bom presente. Os melhores presentes são os presentes intencionais. Os melhores presentes são os presentes planejados. Quando você diz, ei, estou pensando nas suas necessidades e na sua vida, por isso dizemos que a intenção conta, embora muitas vezes digamos isso em um contexto negativo. Vocês têm que acordar esta manhã para ver, para todos os meus fãs da Hallmark, terminem esta frase. Você se importou o suficiente para enviar o quê? O melhor? Muito bem, vamos lá. Está bem? Bom, pensem nisso. Deus tinha planejado um Natal, e quando Deus a planejou, e isso é realmente o incrível, isso é o que você precisa ver. Às vezes cristãos dirão coisas como, bem, você sabe, cara, na minha vida Deus tem muitas coisas acontecendo. Tem tantas pessoas que estão muito pior do que eu. E por isso realmente não incomodo muito a Deus em oração.
Essa é uma compreensão absolutamente errada, número 1, de quem é Deus, quão grande é Deus, como Deus trabalha, todas essas coisas. Então você tem que pensar no fato de que quando Deus planejou o Natal, Ele tinha você em mente. Deus nunca está sobrecarregado, nunca está sem mãos. Ele nunca está olhando para a sua vida e dizendo, estou lutando para te alcançar porque tenho isso. Assim não é Deus. Deus tem seu olhar no mundo. Ele é um Deus grande o suficiente para cuidar de todos no mundo. E quando você pensa no Natal, você deve voltar a Gênesis, deve voltar ao Jardim do Éden, deve voltar. E Deus diz, ei, você pode ter 99% de tudo que eu criei, mas tem uma coisa que você não pode tocar. Eu criei tudo em perfeição, dei acesso a tudo. E isso é algo que eu não suporto que façamos às vezes como cristãos ao ensinar e falar sobre a Bíblia, é que sempre fazemos Deus parecer como se Ele dissesse, não faça isso e não faça aquilo. A realidade é que Ele pegou duas pessoas perfeitas, as colocou em um lugar perfeito, deu acesso a 99% do que Ele criou e só disse, esta é a única coisa que você não pode tocar. Essa é a imagem do Pai, essa é a imagem de Deus. É assim que Deus trabalha, mas todos sabemos o que aconteceu, cara. Eu já compartilhei isso muitas vezes. Eu gosto de museus, adoro história, sou fã de história. E tem algo quando eu entro em um museu e vejo essas coisas e penso, cara, essas pessoas do passado poderiam ter tocado isso, ou colocado a mão aqui, ou sentado aqui. Eu sei que essa placa diz não tocar, mas eu tenho que dizer, é difícil para mim. Posso avisar isso a todos. É como se eu estivesse caminhando e lá está uma peça histórica com uma placa que diz não tocar. E eu só penso, graças a Deus que Ele é um Deus que perdoa. Eu só digo, vocês não são assim, não fiquem bravos comigo. Eu adoro tocar esse tipo de coisa. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E a Bíblia diz, todos pecamos, todos nós fomos contra Deus. Todos nós fizemos a nossa parte. E vocês sabem o que aconteceu no Jardim do Éden. Vocês se lembram? Deus diz, ei, você pode ter tudo menos essa coisa. E Satanás aparece. E Satanás sempre nos leva a fazer as perguntas erradas. Posso dizer uma coisa para vocês? Escutem, Satanás nos faz questionar errado. Por que isso aconteceu? Por que isso? Porque aquilo, ele diz, isso é realmente o que Deus disse. Esse é realmente o padrão de Deus. Essa é realmente a expectativa de Deus. E assim, você sabe, a história do pecado entrando no mundo, a verdade é que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ou seja, nos primeiros 3 capítulos deste livro, a Bíblia diz que pecamos. Nós seguimos nosso próprio caminho, fizemos a nossa parte. E Deus é um Deus amoroso, cheio de graça e compaixão. Ele mostra isso criando Adão e Eva em perfeição, colocando-os em perfeição, dando a eles 99% de acesso a tudo que havia criado para eles. Esse é o Deus compassivo, amoroso e cuidadoso que ensinamos, de quem aprendemos e que Ele se revela ser. Então, o que aconteceu? Fazemos o que sempre fazemos. Seguimos nosso próprio caminho. A Bíblia diz no livro de Isaías, todos nós como ovelhas nos desviamos, todos nós seguimos nosso próprio caminho. A verdade é que a Bíblia diz isso. É isso que fazemos, é isso que fizemos. E em Gênesis capítulo 3, no início, versículo 15, Deus diz, vou fornecer uma solução, eu vou te dar a vitória, eu vou te mostrar um caminho de volta para mim. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que o Natal faz parte do plano. Ele promete enviar um Salvador para lidar com os pecados e a desordem deste mundo. Anota esses trechos. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Em Números 24, versículo 17, Deus nos diz que esse Messias que Ele vai enviar não seria um gentil, mas sim um judeu. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, Deus promete que o Messias será da tribo de Judá. Ele diz, olha, ele vai ser judeu. Ele vai vir literalmente da tribo de Judá. Em 2 Samuel 7, versículos 1 a 17, Deus promete que o Messias seria da família de David. Você percebeu o que acabamos de ler na história do Natal sobre a família de David? E assim isso continua e continua. Em Isaías 7, versículo 14, Deus nos diz que o Messias nasceria de uma virgem. Vá a Mateus capítulo 1 e depois ao capítulo 2 e leia toda essa parte da história lá. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Deus nos diz que o Messias nasceria em Belém, a cidade de David. Em Isaías 53, Deus conta a história da vida do Messias antes que ele a vivesse. Quero dizer, ao longo de todos esses anos, diferentes escritores estão escrevendo, montando uma história, e então vem Jesus e cumpre tudo isso. Eu preciso que você me ouça com muita atenção, então diga amém para eu saber que você está ouvindo. Jesus Cristo revela que ele literalmente cumpriu 109 profecias messiânicas que foram dadas sobre a sua vida. Agora me escute com muita atenção. Jesus cumpriu mais do que isso. Sobre o envio do Messias, tem mais na Bíblia do que apenas o nascimento de Jesus profetizado no Antigo Testamento. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento de forma impressionante. Ele realmente cumpre 109 profecias relacionadas com a história do Natal.
Para quem diz que a Bíblia se contradiz e não é confiável, adolescentes, escutem. Na universidade, os professores dizem isso. Você sabia que aproximadamente 25% da Bíblia era profético quando foi escrita? Quando a Bíblia foi escrita, cerca de 25% dela era considerado profético. O bom de um livro assim é que o tempo passa e passa. E se o tempo passa e não acontece, então não eram tão proféticos. O homem que escreveu o livro que dizia que Jesus vem em 1981, adivinha só, ninguém está lendo esse livro mais. Assim, também não acontece. Ninguém está ouvindo esse cara. Quero dizer, se você se levanta e profetiza e não se cumpre, o que fazer? Você desce do palco e vai para casa, é isso que você faz. Porque você acaba de perder qualquer tipo de confiança, qualquer tipo de valor na sua vida. Essa é a realidade. E assim, 25% da Bíblia era profético e antecipava o futuro. E o que isso nos diz? Nos diz que Deus conhece o futuro, nos diz que Deus governa o futuro, nos diz que o futuro, em última instância, se trata de Jesus, porque é a primeira coisa que ele menciona quando o pecado entra, Gênesis 3 e 4. Isso é o que vamos fazer a respeito. E por isso o plano do Natal foi planejado desde o começo. O plano intencional de Deus com nós em mente. Eu adoro o que diz no versículo 10, o anjo. Trago boas notícias de alegria, vai ser para toda a gente. Vai ser o Natal desenhado por Deus pessoalmente para você. Mas há uma segunda verdade. Não é só o presente de Deus um presente intencional. Escutem, é um presente íntimo. Simplesmente não quero perder isso. Eu sei que isso é algo que falaremos todo ano quando a temporada de Natal se aproxima. Seja no serviço da véspera de Natal ou algo parecido. Vou lembrar a todos que este é um presente intencional. Isso foi profetizado, isso foi planejado. O plano de Deus sempre foi enviar um Salvador, um Messias. E a Bíblia fala sobre isso uma e outra vez. Aqui está a coisa que precisamos lembrar. Não só o plano de Deus é intencional, mas também é íntimo. E eu acho que até mesmo para nós nesta sala esta manhã, o que pode acontecer com frequência é que isso é o que podemos perder com a história do Natal. Podemos perder isso com o nosso Salvador. Ao liderar a igreja dele, podemos perder a intimidade desse presente. Nos versículos 10 e 11, veja o que diz. Hoje na cidade de Davi, isso é importante. Certifique-se de sublinhá-lo na sua Bíblia. Talvez você já tenha sublinhado, mas se não tiver, faça isso. Nasceu para você, não perca isso. Agora lembrem-se que os pastores, e eu preguei sobre isso, acho que fiz isso no Natal passado, mas os pastores eram os de fora, eram os marginalizados, e mesmo assim o anjo aparece e isso é o que acontece. Quero dizer, imagine na sua própria vida que é como se o Deus do universo, que criou todo o mundo e a todos nele, tirasse um momento para olhar nos seus olhos, prestar atenção em você e dizer que você importa para mim. E não só você importa para mim, cada pessoa com quem você já trocou olhares importa para mim. Você importa tanto para mim que nasceu para você um Salvador que é Cristo, o Senhor. Sabe, eu já compartilhei isso antes e ainda me parece engraçado. Nós já não fazemos isso. Quando meus filhos estavam crescendo, confiávamos tanto neles que não colocávamos seus nomes nos presentes de Natal. Vocês sabiam disso? Colocávamos números e assim eles não sabiam de quem era o número. Dessa forma, se eles quisessem tentar abrir o lado sem quebrar nada, se quisessem abrir e ver o que ganharam. Vamos, não fiquem se fazendo de espirituais nesta sala. Na hora de abrir os presentes, minha esposa entrava e dava o número que correspondia a cada um e eles pegavam seus presentes e isso é o que me incomoda. Ela está assistindo online hoje. Ela está lá com o Tate, nosso novo neto. O que realmente me incomoda é que ela também me dava um número. O que você quer dizer? Quero saber, amor. Sei que você está assistindo agora. Quero saber do que se trata isso. Ou seja, por que me deram um número, né? Isso está errado. Precisam orar por ela. Mas enfim, ela me dava um número e o que acontecia é que toda manhã de Natal a gente acordava e ela dizia o número 2 está aqui, o 10 ali. As crianças diziam eu tenho 9, eu 7, eles 12. Não acreditem nisso. Minha esposa não permitiria que isso acontecesse. Ela era perfeita com os números. Ela colocava esses números, cada um desses números mesmo que não tivesse um nome, o que faziam? Representava uma pessoa porque ela estava dizendo tipo, ei, eu pensei em você. Eu tenho pensado em você enquanto planejava isso e organizava. É um presente pessoal, cada um comprado, escuta isso pensando em uma pessoa em particular. Não necessariamente temos a capacidade de identificar cada indivíduo que poderia estar na nossa igreja. Não temos a capacidade de identificar cada indivíduo que poderia estar na nossa cidade, estado, nação, mundo. Mas uma das razões pelas quais levamos as boas novas de Jesus Cristo frequentemente, sem importar o custo que isso nos exija, é porque Deus tem toda a capacidade de personalizar isso para cada indivíduo e fazer esse presente pessoalmente para cada um deles. E isso é o que Deus fez no Natal. Agora, o que aconteceria se eu dissesse a vocês esta manhã? Pensem bem. Alguém diga amém. Eles fizeram melhor do que da última vez. Agora sim estão acordados, né? O que aconteceria se eu dissesse a vocês esta manhã que neste Natal eu poderia satisfazer sua maior necessidade? 2001,
se eu apenas dissesse a você ao terminar o serviço antes do dia 25 de dezembro, eu garanto que sua maior necessidade, o que você considera não um desejo, mas uma necessidade. Posso satisfazer sua necessidade? Você sabe que Deus conhecia sua maior necessidade? Vocês sabem porque o Natal é o maior presente. Porque embora você não perceba, não entenda totalmente, eu não entendia totalmente quando cheguei a Cristo, mas estou começando a entender melhor, é o maior presente, porque satisfaz a maior necessidade. Pense em Adão e Eva. O que aconteceu no jardim? O que causou o caos? O que causou o problema? Foi pecado? Bom, adivinha só. A Bíblia diz, e por certo, Romanos é uma explicação. O que acontece no livro de Romanos é que Paulo está esclarecendo o que aconteceu no jardim. Ele está tentando esclarecer do que se trata o cristianismo, do que se trata a salvação e as boas novas de Jesus Cristo. E assim, em Romanos capítulo 3, versículo 23, para que todos entendam e não se perguntem por que Deus não foi diretamente a Adão ou diretamente a Eva, ele volta e diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós falhamos, o padrão é como se todos nós dessemos um passo à frente, olhássemos para o alvo, lançássemos e mirássemos para o centro, e todos tiveram sua chance, mas cada pessoa falhou em alcançar o padrão. Pense nisso por um minuto, e me surpreende como na igreja a gente gosta de dizer coisas como eu não sou um grande pecador, e é porque estamos sentados ao lado de um grande pecador, né? Mas como pensamos, eu não sou um grande pecador como eles. Deixa eu te perguntar, você já mentiu alguma vez? Alguma vez na história da sua vida, bom, fiel, bem vestido e correto? Você já disse uma mentira? Aliás, uma meia-verdade? Você sabe o que é uma mentira completa? Você já disse uma mentira? Você já pegou algo que não era seu? Você já se inclinou na aula um dia e disse, me empresta uma folha de papel. Você devolveu? Você já pegou algo que não te pertencia? Algo que não era seu? Para aqueles de vocês que dizem, bom, eu nunca fui infiel, Jesus o levou ao nível 11. Jesus disse, você olhou para alguém com luxúria? Você já desviou o olhar e teve um pensamento ou momento inadequado na sua mente? Ele diz que é pecado. Eu só li 3 de 10. Todos aqui estão em apuros. Vai, pense bem. Quero dizer, eu só mencionei 3 e já estamos todos em apuros. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 9 e 10, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, segundo a Bíblia, há separação, há afastamento. Nós pecamos, nós seguimos nosso próprio caminho. Romanos mostra isso, volta no capítulo 6 e nos diz que o salário desse pecado é a morte. Todos nós pecamos. Há um salário do pecado? Então, o que fazemos? E é aí que ele volta. Escute Romanos 10, versículos 9 e 10. Confesse que Jesus é o Senhor e creia no seu coração. Isso é crucial. Você vai em João 3:16, crença. João 3:16 da crença. Você vai em Romanos 10, acredita uma e outra vez na Bíblia. A Bíblia diz que você tem que crer. Lembre-se, não é um assentimento intelectual, como dizer que eu acreditei que há um Deus. Eu cresci sendo espiritual. Quando compartilho o evangelho, ouço todo tipo de coisas. Por exemplo, eu fui espiritual a minha vida toda. Bom, sim, porque Satanás é espiritual e às vezes eu fui um pouco como ele. Vocês, os caras espirituais, parecem tipo uau. E então a realidade é que isso não é o que é. A Bíblia diz que você tem que crer. Agora, a palavra crer significa confiar nele. Quando você lê essa palavra, né, epia. Então, literalmente, você deve crer, deve confiar, deve depender e deve crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. A Bíblia, porque com o coração uma pessoa crê, confia. Eu aposto minha eternidade, minha vida, meu jeito de viver que isso é verdade. E isso resulta em justiça. Cristo tomou a morte, a pena, o castigo pelo meu pecado, para que eu nunca tivesse que fazê-lo. Embora eu seja pecador e o salário do pecado é a morte, Cristo me lavou e me limpou. Meu castigo destinado a mim foi dele. Então agora eu fui reconciliado com Deus, e com a boca estou confessando que ali está meu coração, ali é onde está minha vida. E você sabe no que isso resulta. Olha a palavra que usa salvação, porque escuta isso. A Escritura diz que quem crer nele não será decepcionado. Incrivelmente a Bíblia ensina que Deus é tão amoroso que enviou seu Filho. Ele sabe que pecamos e que todos seguimos nosso próprio caminho. Ele sabe que todos nós fizemos a nossa parte. Ele sabe que todos nós falhamos no padrão, mas ele se importou. Ele enviou seu Filho para a pena e o castigo. Deixa eu deixar isso bem claro. Jesus mesmo disse nesta terra, em João 3:17, não vim a este mundo para condenar o mundo. E, no entanto, muitos de nós passamos todo o nosso tempo como seguidores de Cristo, tentando condenar o mundo. Mas Jesus disse que não vinha ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo, através de mim, o que estou fazendo, tomando a ira, a pena, o castigo, possa ser salvo, salvação. Ele é tão amoroso enviando seu Filho tão compassivo para morrer por nós e tão generoso para oferecer perdão. Olha, o Natal não é apenas uma história. Escute-me, uma história de amor pessoal de Deus para você. Quero que você entenda isso. Quero que você me ouça com muita atenção. Agora, a Bíblia ensina que Jesus disse isso porque Deus amou o mundo de tal maneira, e realmente o que ele está dizendo é que deu seu Filho único, seu Filho sem pecado como um sacrifício. Ele deu seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna.
E quero que você saiba sobre o Natal. Quero ter certeza de que todos entendam que às vezes cometemos erros sobre o Natal e a Páscoa, enchendo a sala com pessoas que não conhecem a Deus e só falamos sobre a vida eterna quando há muito mais do que a vida eterna. Há muito mais na vida do que apenas a vida eterna. Quero ter certeza de que você entenda isso. Olha, Deus quer mudar a sua eternidade, mas também quer se envolver na sua vida. Você deveria anotar isso. Olha, Deus quer mudar a sua eternidade, por isso Cristo veio, mas também quer se envolver na sua vida cotidiana. E deixe-me dizer qual é o ponto perigoso para nós aqui. Embora ainda não seja a véspera de Natal, ainda não é o momento em que todos nos reunimos e falamos sobre o Natal. Ainda não é esse momento. A maioria de vocês está aqui porque quer estar, e se vocês não estão aqui porque querem estar, estão aqui porque foram obrigados a vir. Podemos dizer isso, mas deixe-me mostrar o perigo para nós quando se trata do presente do Natal. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 7. Diz: ela deu à luz seu filho primogênito, o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Olha isso, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Acho que todos já ouviram o que vou dizer, mas é isso que quero dizer quando falo de Natal em outro nível. Só quero te atualizar sobre a história do Natal. Quero te lembrar porque Deus fez o que fez. Mas agora quero nos levar um pouco mais fundo. E quero te mostrar, escuta, se você é seguidor de Cristo, todos atentos, quero te mostrar aonde você precisa chegar com a sua fé, porque isso está na história do Natal. Então sabemos o que está acontecendo aqui. Eu ouvi isso muitas vezes. O final, muitos acreditam, é na verdade a hospedaria de Quimã. É o que eles acreditam que é. Você encontra isso em 2 Samuel capítulo 19 e em Jeremias capítulo 41. E então é onde muita gente acredita que isso aconteceu. Agora pense no que está acontecendo quando você chega à história do Natal. É um momento agitado, há um censo em andamento, as pessoas estão viajando. Teria sido um momento incrível. Todos os quartos estariam cheios. Nós aprendemos isso aqui. Se você é o dono de um hotel e todos os quartos estão cheios, você louva a Deus nessa temporada. Posso dizer isso? Ou seja, para dizer que não há espaço na minha hospedaria, eu pensava, amor, não há espaço na minha hospedaria. Boa temporada. Um momento muito bom, né? Boa temporada para os negócios. Bom para o governo. O que estava acontecendo? Estavam gastando dinheiro, estavam movendo, se mexendo. Não ache que as pessoas não fazem isso por isso? As coisas estão indo muito bem. Escute-me, porque esse é o dia em que vivemos. É um momento agitado por dizer, você tem família que vem, você tem família que vai, você está louvando quando eles chegam, você está louvando quando eles vão. Tudo isso acontece na época do Natal. E então há muitas distrações. E de alguma forma eles perderam isso. Pense nisso por um minuto. Eles perderam o maior milagre até aquele momento. Ou seja, pense nisso, o Filho de Deus é empurrado para uma caverna, ele é empurrado para uma caverna e o deixam com os animais. E por sinal, eu estive na região dos pastores onde estão aquelas cavernas. Agora pense nisso, a um quarto do estalajadeiro. Quero dizer, o estalajadeiro poderia ter dito por dinheiro, mesmo que não fosse por motivos espirituais, ele poderia ter dito, você pode ficar no meu lugar, mas ele nem mesmo faz isso. Havia hóspedes que poderiam estar prestando atenção, poderiam estar olhando, poderiam estar observando, não só seguindo o que acontece nesta temporada, mas a Bíblia nos ensinaria que estavam ocupados demais, distraídos demais. Eu já ouvi cristãos antes, quando se ensina isso, todos que escutam, eu os ouvi dizer sim, é uma boa ideia, mas não sabemos se isso é verdade ou não. Quero dizer, não podiam saber. Todos na história eram aqueles que se supunha que deveriam saber. Mas agora me escutem com muito cuidado, eles perderam a estrela. Sabemos que isso estava acontecendo. Literalmente, eles perderam os sinais. Eles perderam isso. Pensem nisso. Eles perderam o maior presente de Deus porque não estavam completamente conscientes do que estava acontecendo e do que estava se passando. Quero que me escutem. Se você não escrever mais nada, pelo menos anote isso. A coisa mais fácil de fazer como seguidor de Cristo é nunca estar completamente consciente do que Deus está fazendo em e ao redor da sua vida. E esse é exatamente o erro que cometem aqui. Olha, eu acho que para muitos de nós o cristianismo se torna uma espécie de história, se torna esse tipo de estilo de vida, como não seja mal, não diga palavrões quando o pastor está por perto, como todas essas coisas, né? Como todos os padrões que você impõe a si mesmo, né? Podem rir disso. Vamos e podemos nos perder de tudo o mais. Ou seja, nem consigo imaginar isso. Agora escutem, a pousada está completamente cheia e só estou dizendo, havia campistas naquela época. Posso dizer isso a todos. Como havia as barracas, as tendas do lado de fora fazendo a fogueira, tem muita gente ao redor e eles estão tão perto da obra de Deus. Ou seja, isso é o que sabemos que estava acontecendo e mesmo assim eles perderam isso completamente. E olha, só estou te dizendo, para tanta gente hoje em dia, e obviamente isso acontece no mundo, mas cara, vamos dar uma olhada aqui esta manhã. Os problemas que temos hoje tão frequentemente na vida é porque Jesus tem sido ignorado e deixado de lado tantos dos problemas que enfrentamos hoje.
Os maiores problemas que passei desde que sou seguidor de Cristo são simplesmente quando Jesus tem sido ignorado. Eu estive olhando para as minhas circunstâncias, ou o que está acontecendo ao meu redor, ou simplesmente tudo o que está se passando, e isso me manteve ocupado, me manteve preocupado. Frequentemente eu digo isso, não sei quem disse primeiro, mas só estou dizendo: olhem, para Satanás está tudo bem que vocês sejam a personificação do que é um cristão americano. Só estou dizendo para ele está tudo bem. Não precisa te fazer mal para que você se perca de Deus. Só precisa te distrair e você vai perder o que Deus tem para a sua vida. E então eu só quero que vocês pensem sobre isso. Quero dizer, este é um momento tão importante, por isso eu fiz tanta ênfase. Este é um momento crucial para Deus. Deus queria que percebessem, Deus queria atenção, Deus queria que vissem suas ações. Literalmente envia anjos do céu para os marginalizados da cidade e diz a eles: cantem sobre o quão grandioso e glorioso é isso e como isso vai mudar suas vidas. Porque a única razão pela qual sabemos que este é o Salvador do mundo é porque Deus enviou um coro e disse: digam a eles o quão incrível e glorioso é o que estou fazendo. Pense nisso por um minuto. Conhecemos as boas notícias e a grande alegria, não pelo homem, mas pelos anjos, mas o que acontece é que nós perdemos isso. E eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Quero que escutem isso com muito cuidado. Acho que o mundo e acho que muitos seguidores de Cristo estão perdendo o que são as boas notícias e a grande alegria de ter Deus em suas vidas. Que boas notícias e que grande alegria é ter Deus trabalhando em você e ao seu redor. Isso é Emanuel, Deus conosco. Pense em Maria e José e aqui está Deus fazendo um grande milagre. E aqui estão essas pessoas em seus afazeres, gastando dinheiro, vivendo como querem. E muito frequentemente é isso que fazemos como seguidores de Cristo, mas provavelmente eles tinham um plano para a vida deles. Você já pensou nisso? Quero dizer, eles estão comprometidos, é diferente da nossa cultura. Não vou entrar nesse assunto hoje. Mas você não acha que Maria e José tiveram conversas sobre como queriam suas vidas? Para onde vocês gostariam que a vida de vocês fosse? Ou seja, não estou dizendo que eles fizeram isso, mas perguntas como onde você quer construir uma casa? E onde você quer trabalhar? E onde você gostaria de se aposentar? Quero dizer, será que eles tiveram essas conversas? Eu acho que eles provavelmente só queriam se estabelecer e se conhecer melhor devido a como tudo estava arranjado e formar uma família. Mas eles tiveram que fazer grandes ajustes para experimentar tudo o que Deus tinha para eles. Pense nos pastores. Se você estuda a sua Bíblia, o Salmo 23, um dos capítulos mais conhecidos. Quando você pensa em um pastor de ovelhas, uma regra principal para o pastor, escutem bem, é não deixar as ovelhas. Podemos concordar com isso? Quero dizer, Deus usa isso como uma ilustração, Jesus usa isso como uma ilustração. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar como homem, estou comprometido com as ovelhas. E no entanto, quando você lê o versículo 15, depois de terem visto essa demonstração de anjos, depois de terem ouvido essa boa notícia de grande alegria, eles ajustam tudo o que aprenderam sobre suas vidas. E dizem que precisamos ir a Belém para ver essa grande coisa da qual a Bíblia fala. Foram feitos enormes ajustes importantes na vida de Maria e José por causa dessa história. Foram feitos enormes ajustes importantes na vida dos pastores de ovelhas. Pense nos mágicos. Você tem que ir a Mateus. Você pode ir a Mateus e ler os 2 primeiros capítulos para obter mais informações sobre a história do Natal. Pense nos magos, também conhecidos como os homens sábios. Você sabe o que a Bíblia diz ao pensar nesse fato. Não perca isso. Quando pensamos no hospedagem, alguns dizem, você sabe, ele simplesmente não fazia parte da história. Não há como ele saber todas essas coisas. Então, por que vem gente de 500 milhas de distância para perguntar onde está aquele que nasceu como o rei dos judeus? Isso está em Mateus capítulo 2. Obviamente houve revelação para eles. Obviamente houve revelação para os pastores. Houve revelação para Maria, revelação para José. A Bíblia ela ensina que você tem as pessoas espirituais. Não se esqueça disso. Você tem os fariseus e os saduceus, que a maioria deles tinha o Antigo Testamento decorado. Eles estavam alheios ao que Deus estava fazendo e como Deus estava agindo. Eu digo isso com amor, graça e compaixão. Eu digo isso como uma lição, que seu pastor aprendeu de uma maneira muito difícil na vida dele. Tão frequentemente Deus está sempre presente e nós o vemos como se estivesse sempre ausente. 2001. Tão frequentemente na vida, tão frequentemente nas circunstâncias, Deus está sempre presente porque Deus é intencional. Tudo na Bíblia nos diz que Deus é intencional. Tudo na Bíblia nos diz que Deus é íntimo. Quero dizer, tudo que você lê, Deus é intencional. Deus é íntimo, está comprometido. Ou seja, pense nisso. Ele vai até Abraão e diz que quer que ele vá para um lugar. E Abraão pergunta, aonde? E ele diz, eu te direi quando você chegar. Agora, o que isso te diz? Aonde você for, eu vou com você. Na jornada em que estamos, Deus está com você. Tudo na Bíblia, tudo nela diz que Deus é intencional com nossas vidas, intencional com seu plano,
intencional com o que quer alcançar. Deus é íntimo, está ali presente nos guiando. Ele nos deu, a nossa geração, um livro inteiro para nos direcionar e guiar. Ele é intencional, ele é íntimo. Mas muito frequentemente, quando Deus parece mais ausente, é quando ele está mais presente. 2001, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa nos ajustes que Maria e José tiveram que fazer, eu vou discutir isso em breve. Quando você pensa nos ajustes que os pastores fizeram, porque esse é o impacto, essa boa notícia, essa grande alegria teve um impacto em suas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você realmente pense sobre isso. Não me dê a resposta espiritual. Olhe para a sua vida e deixe que seu calendário, seus investimentos e seu foco respondam essa pergunta por você. O que você considera mais importante na vida? Pense nisso por um minuto. Porque se Maria e José tivessem considerado que o mais importante em suas vidas era onde moravam, o que faziam, o dinheiro que ganhavam, a aposentadoria que teriam, todas essas coisas em que pensamos na vida, teriam perdido completamente a história do Natal. Porque tudo em suas vidas se ajustou e não dá para tirar isso da Bíblia. Eu tenho que ser honesto com você, lendo a história de Maria e José, da minha perspectiva egoísta, da perspectiva de Chris Dixon, como a perspectiva que muitas vezes posso ter na vida, vocês são simplesmente melhores do que eu. Eu posso chegar lá facilmente. Quase parece uma armadilha. Quase parece uma troca que eu não quero fazer, um ajuste que eu não quero aceitar, quando você realmente lê a história. Porque eles não podiam apenas ter sua família e viver onde queriam e fazer o que queriam. Deus não apenas ajustou tudo que levou ao Natal de maneira perfeita. O Natal ajustou tudo depois do Natal. A jornada, as histórias, as experiências, tudo que sabemos por completo. Se ajustou depois disso. E então, o que isso me diz é que se eu vou experimentar a vida que Deus quer para mim, se eu vou ser o cristão que Deus quer que eu seja, se eu realmente vou viver esta vida com o céu, sorrindo e dizendo, é assim que eu quero que você viva. Eu vou ter que realmente considerar o que é mais importante na minha vida. Porque talvez eu tenha que ajustá-la e deixá-la pelo que é mais importante para Deus. Porque de verdade, mais importante do que o conforto de Maria e José, era o plano de Jesus no Natal. E esse é o desafio que de fato às vezes americanizamos. Simplesmente ignoramos na Bíblia. Porque o que eu diria a vocês é que pensem nisso por um minuto. Quero dizer, cara, temos uma estrela que se destaca. Escuta, não dá para negar. Os magos sabiam que deviam procurá-la. Ninguém mais estava procurando por ela. Eles chegam e começam a perguntar a todos, tipo, ei, sabemos disso. Dizendo, sabemos que havia essa profecia, essa previsão. Aí está a estrela. Sabemos o que estamos procurando. E todos que estavam, tipo, professando, eu estou procurando isso. Ninguém estava ciente. E então, o que separou Maria? O que separou José? O que separou os pastores? O que separou os sábios no Natal? Olha, eu acho que há duas coisas que são absolutamente essenciais para a fé em Cristo. E se essas coisas não estão nas nossas vidas, vamos ter dificuldades. Se essas coisas não estão nas nossas vidas e experiências, eu não estou dando uma lição. Estou ensinando a vocês a partir dos desafios que enfrentei na minha vida. Porque tantas vezes eu pensei, como poderia Deus e como poderia Deus, e eu estou servindo a Ele e vivendo para Ele. E sou um dos seus representantes. Como eu poderia continuar com isso? E na minha mente eu estou pensando que Deus está tão ausente só para perceber que Deus estava tão presente. E essas duas coisas são essas. Número 1 é que você tem que ter o foco certo. Olha, eu só tenho que dizer a vocês, Maria e José e os magos e os pastores, o foco deles estava exatamente no lugar certo. Estavam olhando para o que era certo. Estavam focados olhando e buscando. Faziam o que falamos e fazemos aqui com frequência na nossa igreja. Ou seja, para nós hoje é como? Estou estudando as Escrituras, estou orando e estou buscando a Deus. Mesmo que eu não entenda ou não goste. Eu falo com Deus dizendo, Deus, sou pó. Como diz a Bíblia nos Salmos, eu vou precisar de sabedoria e entendimento. Força e ajuda que a Bíblia diz que podemos pedir e Ele sempre nos dá. Mas só temos que nos perguntar em todas as circunstâncias da vida, onde estamos olhando? Onde está o nosso foco? Porque eu só tenho que dizer a vocês, não acredito que haja uma maneira sob o céu de que José e Maria Zweitausenden mudassem tudo o que a vida poderia oferecer a eles por tudo o que a vida poderia dar, se não estivessem focados em Jesus e se não estivessem focados no plano de Deus. Mas então a segunda coisa que vejo na história do Natal, que na verdade vamos falar sobre isso em grande na próxima semana, estou super empolgado com a mensagem da próxima semana. Mas olha, a questão é essa, é a fé, simplesmente a fé. Porque todos os problemas que este plano que você tem para a minha vida, Deus, vai criar e vai me permitir estar perto e vai me permitir me envolver. Todos os problemas que este mundo vai oferecer e nos quais você me permitiu estar, porque isso é o que Deus fez.
Eu vou ter que ter fé de que quando parece que você não está em lugar nenhum, quando parece que não há como entender, quando parece que não há nada que eu possa fazer, eu só vou ter que confiar que o que eu não posso fazer, você pode fazer. E como eles responderam ao Natal? O homem, isso é absolutamente incrível. Você já pensou nos ajustes da vida? Quero dizer, você já pensou nos pastores? Ou seja, pense nisso. Era toda a sua subsistência. Ou seja, se um animal vem e ataca aquelas ovelhas enquanto eles vão a uma festa de aniversário, entendeu? Vamos, né? Ou seja, eles vão a uma festa de aniversário da qual ouviram falar e deixam tudo. Eles poderiam ter perdido tudo, mas abandonaram tudo para experimentar o que Deus tinha para eles. Os magos, quero lembrar vocês, sabemos que se você calcular de onde eles vieram até onde estava Jesus, sabemos que era uma viagem de cerca de 500 milhas e eles não estavam dirigindo os carros modernos que temos hoje em dia. Vamos, né? Fizeram uma viagem de 500 milhas e quando chegam, não simplesmente se aproximam. O que é que eles fazem? Eles perguntam onde ele está, dizendo que não estamos cientes de tudo, mas temos e vimos o suficiente. Muito frequentemente na vida, se não conhecemos detalhes e planos, e se Deus não fala hoje, estamos perdidos. E eles dizem que não sabem como chegar completamente lá. Não sei como entender tudo isso completamente, mas cara, estou nessa busca por Deus e simplesmente confio nele e só quero fazer parte dessa experiência do que Deus tem para mim. E então eu acho que Maria e José fizeram a maior troca em seu plano familiar. Eu acredito nisso com todo o meu coração. Podemos perguntar um dia se o plano familiar deles mudou. Eu simplesmente acho que mudou completamente. Sabemos disso. Sabemos que eles tiveram que ir para o Egito. As escrituras nos ensinam isso. Sabemos que eles se mudaram e foram para o Egito por um tempo. Não sabemos se eles queriam ir para o Egito, né? Sabemos eles ter vivido em Nazaré. Não digo que isso não fosse parte do plano. Eles tinham família lá, mas isso é como um povo perdido. Alguém sabe do que estou falando? Quero dizer, é um povo perdido. Pensem nisso. Ou seja, quando identificam Jesus de Nazaré, é isso que dizem. Estão me ouvindo? Dizem que o que de bom poderia sair de Nazaré. Vamos, né? Alguém sabe do que estou falando esta manhã? Ou seja, isso está na sua Bíblia. E mesmo assim, Maria e José têm que mudar completamente suas vidas e viver em um lugar assim. Viver em um lugar que quando dizem onde moram, as pessoas dizem como você pode viver em um lugar assim. E isso é exatamente o que Deus mudou na vida dele para conseguir o melhor para o mundo e para a vida dele. E então, isso é o que começamos a entender. Escutem-me com muita atenção. Você deveria anotar isso. Adolescentes, jovens na sala deveriam entender isso. Sua resposta a Deus e sua resposta aos desafios da vida realmente importam de maneira significativa e profunda. Sua resposta, estou dizendo, aprendi isso da maneira mais difícil. Sua resposta a Deus quando Deus ajusta e Deus muda e vem a tempestade e vem a dificuldade e vem os desafios e você está olhando para a vida e diz, não entendo, não consigo encontrar sentido, simplesmente não sei. Só estou dizendo que o que a história do Natal nos ensina é que realmente importa. Porque tão frequentemente o que fazemos é que chegamos ao serviço de adoração e nos perdemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Olha, recebemos a boa notícia de grande alegria, quando é uma boa notícia, e é uma grande alegria. Mas quando vem a tempestade e vem uma dificuldade ao pensar na boa notícia do Natal, a grande alegria, mas nos perdemos os sacrifícios que especialmente Maria e José fizeram para sempre por isso. E você sabe o que é incrível? Chegamos a ver o outro lado disso. É fácil pregar essa mensagem e dizer isso a todos. É fácil pregar porque estou aqui fora. Não estou lá dentro da história naquele momento. Não estou no sofrimento. Não estou espantando as moscas enquanto vão com o burro para um lugar onde não querem ir. Todos podem entender isso. Não estou lá. Não estou nos cheiros, na sujeira, na dor, no sofrimento e nos ajustes e todas essas coisas que vemos em nossas vidas, mas que nem sempre vemos nas vidas deles. E é simplesmente incrível. Entendam isso, uma disposição para se concentrar em Deus, porque foi isso que eles fizeram. Uma disposição para se concentrar em Deus. Disposição para ter fé em Deus. Pense sobre isso, teve um impacto por mais de 2000 anos, uma disposição para simplesmente se concentrar. E embora eu não entenda o plano completo e pareça ser um plano louco, é um plano que não faz sentido. Mas eu vou fazer o ajuste porque realmente acredito que Deus sabe mais do que eu sobre o que é melhor. E então eles fazem esse grande ajuste. E o que eu encontro na vida, escutem com atenção, que tão frequentemente na vida queremos realmente, de maneira geral, o milagre do Natal sem os ajustes do Natal. Queremos realmente o milagre do casamento sem os ajustes do casamento. Queremos verdadeiramente o milagre das finanças sem o ajuste das finanças. E queremos, de fato, o milagre de um momento ordenado por Deus. Quero dizer, apenas olhe o que Deus fez naquele momento incrível. Mas não queremos os ajustes do momento milagroso que Deus deseja criar de maneira espetacular. Deixa eu te dar uma informação interessante aqui. É melhor você entender isso. Isso está tão bom
Tomara que Deus tivesse feito alguém ensinar essa mensagem anos atrás, quando eu estava aprendendo, em vez de ter que aprendê-la pela vida. Não é verdade. Sabe o que é interessante sobre a história do Natal? Que eu acho que não olhamos o suficiente. 4 vezes na história, 2000, Gabriel diz, não tenha medo. Só tem uma razão pela qual você diz às pessoas para não terem medo. E a razão é porque elas deveriam ter medo, né? Vocês concordam comigo? É como quando você pega alguém e diz, ei, não tenha medo. O que você realmente está dizendo é que isso poderia te assustar. Isso poderia te afetar. Isso poderia abalar seu mundo. Então, ei, não tenha medo. Isso é literalmente o que está acontecendo. Você pode ver isso na história de Josué, lá no Antigo Testamento, onde Deus aparece e diz 4 vezes em um capítulo, seja corajoso, não tenha medo. Bom, você sabe o que ele diz? Ele diz a ele, nenhum homem poderá te enfrentar. Agora dizemos, uau, Deus é tão incrível, Deus é tão glorioso. Deixa eu te dizer o que esse versículo realmente significa. Significa que as pessoas tentarão se colocar na sua frente. Isso é o que esse versículo realmente significa. Ninguém poderá te enfrentar. O que ele está dizendo é, eles vão tentar. Eles vão te causar algumas dores de cabeça. Vai haver desconforto, dor, mas ei, não viva sua vida com medo. Não viva sua vida preocupado. Não viva sua vida com a atitude errada, a perspectiva errada e a resposta errada. Eu sei o que estou fazendo e você tem que confiar em mim. Você deveria anotar isso. Meu computador quebrou neste fim de semana, então estou pregando isso por experiência. Aqui vamos, não é verdade? Não tenha medo de fazer ajustes realmente importantes para experimentar tudo o que Deus verdadeiramente tem para você. E eu acho que isso é o que de fato perdemos no Natal de muitas maneiras, que obtemos as fotos do milagre, como vemos que Deus apareceu. E Deus é tão incrível. Acabamos de nos livrar da confusão. Mas pessoal, escutem todos. Ouçam todos. Você não pode ter um milagre sem uma confusão. Vocês me ouviram? É a confusão que cria o milagre. E se você não tem uma confusão, não há necessidade de um milagre. Se você não tem uma confusão, não vai haver um milagre. Então, aleluia. Obrigado, Jesus. Você é uma confusão, eu também sou. É isso que a Bíblia nos ensina, o que nos torna candidatos perfeitos para o milagre. Quero que vocês vejam isso, quero que entendam isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sei que alguns estão sobrecarregados. Uma mensagem como essa os irrita. Então, alguma vez aconteceu com você o que aconteceu com Maria e José. E você poderia dizer o que quer dizer com isso, pastor? Você fez exatamente o que sentiu que Deus estava te chamando a fazer. Ou seja, eles fizeram o que Deus mandou fazer. Deus aparece e diz, confie em mim. Escutem, a Bíblia ensina no livro de Mateus que José pensava em deixá-la, mas decidiu não fazer isso. Não vou continuar por esse caminho. A Bíblia inclui isso e se certifica de que você entenda. Havia dúvida e medo. Havia todas as emoções, todas as experiências pelas quais passamos na vida. Todas essas coisas estão aqui. E eles fizeram exatamente o que Deus disse que fizessem. Eles foram obedientes, mas eu simplesmente não acho que saiu como eles pensavam que sairia. Eu não acho que Maria e José tivessem uma compreensão completa que a história do Natal iria fazer em suas vidas e em seu futuro. Eu não acho que eles pudessem nem sequer contemplar isso. Você sabia que pode estudar história? E se você estudar a história, houve 3 coisas importantes que surgiram negativamente. Em torno do nascimento de Jesus sobre Maria e José, pelo resto de suas vidas, ou ela realmente fez isso? Na verdade, ela fez isso ao longo de toda a sua vida. Isso está ligado a ela, porque ela não fez nada de errado, ela fez o que Deus pediu, ela foi obediente. E mesmo assim, não saiu como se pensaria que sairia. E você pensaria, bom, eu tenho o bebê e Deus cuidará do resto. Então, de repente, ela está no Egito, como alguns de vocês estão pensando, por que eu vivo aqui? Por que eu vivo assim? Eu não gosto de onde vivo, nem estou feliz que Deus me trouxe aqui. Quero dizer, ela teve que se ajustar completamente ao lugar onde ia viver. Simplesmente saiu diferente do que se pensaria. E muito frequentemente acontece no cristianismo. Provavelmente você é melhor do que eu, onde eu digo, para que eu oro? Para que eu faço o que Deus me diz para fazer? Para que eu faço esse sacrifício se é assim que a vida vai resultar? Eu nem sei por que sigo a Cristo e se vou fazer tudo isso e Deus não vai usar isso a meu favor, por que eu estou fazendo isso? E mesmo assim, vemos na palavra de Deus que somos chamados a ser fiéis a Deus. Mesmo quando parece que Ele não é fiel, devemos confiar em Deus, mesmo quando parece que não podemos confiar nele. Devemos amar a Deus mesmo que pareça que Ele se afastou e devemos adorá-lo através dos medos e desafios, através das dificuldades e da dor. E aqui é onde o Natal é tão poderoso, porque o que acontece é que Deus aparece, não perca isso. Os anjos estão cantando boas notícias e grande alegria no meio da loucura, no meio da desordem. Pense nisso. Você pensaria que se vai ter o bebê de Deus, faria isso em um lugar mais bonito?
Quero dizer, é justo pensar, tudo bem, se eu vou fazer isso por você, Senhor, se eu vou carregar esse fardo por você, se eu vou caminhar esse caminho com você, você pensaria, como não? Ei, querido, acabamos de melhorar, agora não vamos mais à caverna, agora vamos ao palácio. E Deus diz, bem, você sabe, meus caminhos não são os seus caminhos. Isso incomoda mais alguém, porque a mim realmente incomoda às vezes, mas Deus aparece de uma maneira poderosa. Mas ouçam com atenção. Na vida, o que aprendemos com a história do Natal é que nem sempre é no nosso tempo e nem sempre é de acordo com o nosso plano. Mas conseguimos uma das coisas mais grandiosas que você verá em toda essa escritura, bem aqui na história do Natal. Sabe o que conseguimos? Escute-me. Conseguimos que há um Deus que se comunica conosco uma e outra vez. Há um Deus que aparece constantemente. Ele fez isso através de todo o Antigo Testamento. Faz isso aqui com José e Maria no Novo Testamento, que simplesmente diz, estou com vocês. E eu quero que cada um de vocês ouça. Cada um de nós começamos uma jornada, você obedeceu a Deus e agora se pergunta onde está Deus. O que está acontecendo? Mas escute, uma coisa que Deus faz uma e outra vez é dizer, ei, não tenha medo. Estou com você. Como se dissesse, eu sou dono de tudo, aquele que sabe tudo. E estamos na parte da jornada que é mais difícil para você entender, mas nunca há um S na jornada que eu não entenda. Então se agarre a mim, eu sou Emanuel. Estou com você. Siga-me. E Deus está te dizendo, independentemente da sua circunstância, independentemente da sua perspectiva, independentemente dos seus sentimentos, Ele diz, estou com você, eu estou com você, você confiará em mim. E você vê isso ao longo de toda a Escritura. Sabe, eu odeio que o arco-íris tenha se tornado o que se tornou, porque o arco-íris é uma promessa para cada geração da fidelidade de Deus. Isso é o que o arco-íris representa. Representa a fidelidade de Deus, e Satanás adora distorcer. Vemos isso no livro de Gênesis. Ele adora fazer esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o que Deus fez foi que quando Noé estava no momento mais incrível da sua vida, Deus escreveu no céu como se dissesse, estou com você, estou com você. Talvez você não entenda, talvez não saiba para onde tudo isso está indo, mas isso faz parte do meu plano. Estou trabalhando nisso, e você está incluído. E isso funcionará para o seu benefício e o do reino. Então, apenas confie em mim. Depois você chega ao Natal, você chega ao nascimento de Emanuel, Deus conosco. E o que Deus estava dizendo era, ei José, oi Maria, ei mundo, estou com você. Estou com você, aqui está a pergunta, você estará comigo, eu estou disponível. E se você pergunta por que há maldade e por que há dificuldades, ouçam, escutem, eu vou cuidar de tudo isso. Mas quero que saibam que estou com vocês, quero que saibam que eu apareci, quero que saibam que eu tenho um plano. Quero que saibam que vou tirar tudo isso para a minha glória e para o seu bem. E então ele diz, Emanuel, Deus está com você. E então vem a cruz de Jesus Cristo. E isso era Deus dizendo ao mundo, nunca vou te deixar, nunca te deixarei. Estou com você, você estará comigo. E eu só diria a todos nesta sala, pensem nisso no tempo de Natal. Acho que é uma boa lição. Acho que é Natal em outro nível, onde você precisa fazer um ajuste na sua vida em resposta a Deus. Quero dizer, onde você precisa dar um passo de fé. Onde você precisa mudar seu foco das circunstâncias da sua vida. Para alguns é começar a buscar ou fazer o que a Bíblia diz. Comecem a buscá-lo, comecem a ouvir, comecem esta jornada. E para alguns de vocês, Deus falou e vocês pensam, não sei o que fazer. Você fez isso, você se colocou sob a palavra de Deus, você se expôs à voz de Deus, e agora Deus faz o que sempre fez. Ele está falando, alguns de vocês só precisam começar a ouvir e embarcar na jornada da vida de forma permanente para começar a crescer. E então, vocês sabem o que Deus quer fazer com vocês hoje. Ele só quer dizer, continue confiando. Ei, funcionou no Natal. Funcionou na Páscoa. Como se eu dissesse que tem um histórico bem bom de perfeição. Que mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, eu consigo fazer. Então confie em mim. Então eu diria a todos, não tenham medo de fazer ajustes importantes. Experimente o que Deus tem para vocês. Pai, obrigado por este momento hoje. E façam isso durante o Natal e todos os dias do ano, porque Ele é digno de confiança. Pai, obrigado por este momento hoje. E, Senhor, que lição tão poderosa aprendemos no Natal. Só estou agradecido, Senhor, por ter me ensinado isso. Muitas vezes ainda esqueço e não me lembro, mas sou grato, Senhor, por ter colocado isso na minha frente. Você colocou diante de nós esta manhã. Que Deus incrível. Você é digno, assim como os anjos fizeram em adoração. Digno, assim como fizeram Maria e José e tantos outros, de direcionar nossa fé a você. Você é um Deus digno de confiança. Você é fiel conosco. Seremos receptivos a você. Fale a cada coração sobre onde estão. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja aqui esta manhã, ouça com atenção e nunca tenha colocado sua fé no Natal, porque o Natal é sobre Cristo.
Você nunca colocou sua fé em Cristo e no que Ele fez por você. E esta manhã, Deus te abriu os olhos, Ele te abriu os olhos para te mostrar onde sua confiança precisa ir. Você precisa fazer isso. Agora, se você sente que Deus te diz isso e percebe que é um pecador, você percebe que Cristo veio e sabe por que Ele veio, não para te julgar, mas para evitar que você seja julgado. Ele seria julgado por você, e Ele simplesmente te convida a colocar sua confiança nisso. E Ele vai mudar sua eternidade quando você confiar nele, mas vai começar a guiar e dirigir sua vida bem aqui, agora mesmo. Exatamente onde você está, seja online, ou no prédio, ou aqui esta manhã. Se você sente que Deus está te falando, apenas diga: eu sei que sou um pecador, e esta manhã estou te pedindo perdão. Eu creio e confio. Você se lembra do que essa palavra significa? Confio que Cristo tomou a ira, a pena e a punição por cada coisa errada que eu fiz, para que eu não precise fazer isso. E hoje eu quero confiar que esse pagamento já foi feito. Quero entregar minha vida e meu futuro. Quero começar a te seguir e te permitir guiar minha vida. Você pode dizer isso de muitas maneiras diferentes. Se trata mais do seu coração em relação a Deus ao dizer: eu sei que pequei e sei que Cristo pagou por isso. E quero confiar para receber o perdão. E quero que meus anos futuros sejam seus, que sejam guiados, que sejam dirigidos. Deus, obrigado por me ouvir, obrigado pelo que você fez por mim. A partir de hoje, estou confiando em você. Em nome de Jesus, amém.